E aí galera, que é aqui no Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez retorno com Rent a Girlfriend, que por sinal tá indo muito bem, tá sendo um dos melhores animes do ano na minha opinião. A direção é muito boa, me faz querer sempre estar procurando mais coisas, assistindo mais coisas. Mano, é muito bom esse anime, tecnicamente falando ele é um dos melhores. Mas a história desse episódio, meu Deus. Eu tinha tido um ódio, eu tinha tido uma vergonha alheia quando eu li um mangá tão grande e agora essa vergonha alheia voltou pra mim. Mas antes de comentar tudo sobre esse episódio e falar algumas coisas adicionais aqui, eu tenho que te falar que no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive as impressões dessa obra que a gente tá assistindo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima e não se esquece de se inscrever, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa eu lá e vamos ao que interessa. No caso, a gente sabe muito bem que o protagonista agora tá namorando a Ruka. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes de falar especificamente dessa coisa, eu tenho que te falar que o que acontece. Ele tá namorando com ela. O coitado foi forçado a isso porque a menina estava em desespero e ela gosta muito dele. Realmente ela criou uma paixão, um amor de verdade por ele. Porém, a gente sabe muito bem que ele ama a Chizuru. Por ele amar ela, já complica. É da mesma forma como ele estava apaixonado ainda pela sua ex. Porque pra ele foi verdadeiro o que aconteceu. E nós sabemos, já que nós lemos o mangá, que também pra ex dele foi verdadeiro. Mas o problema dela é outro problema, outra parada que vai ser desenvolvida em outro momento. Bem depois. Mas a coisa que eu queria falar aqui é que simplesmente o protagonista, ele não tá fazendo o que ele tá fazendo por vontade própria. A única vontade dele é ficar com a Chizuru. Só que tem um problema, ele é gado dela, mesmo gostando dela. Não é porque ele é gado dela, ele é gado dela porque ele obedece cegamente às ordens dela. E quando eu falo cegamente, é cegamente mesmo. E o que acontece é que a Ruka ficou ali chorando, ele não teve pena dela. Por mais que ela gostasse dele, ele não criou nenhuma afeição por ela. Ela é somente um empecilho para que as coisas dele com a Chizuru dê certo. E ele provavelmente não iria ficar com ela. Só que o que acontece, por ele ser gado e não apaixonado, porque ele sendo apaixonado é uma coisa, mas ele sendo gado é outra. Ele simplesmente fez o que a Chizuru mandou. A Chizuru deu a ordem dele namorar com a Ruka. Foi o mandato que ela deu pra ele. E ele simplesmente aceitou e fez isso. E agora tá colhendo o que plantou. Ele simplesmente decidiu sempre seguir as ordens da Chizuru. Então se ferrou. Eu acho um baita de um erro dessa escolha dele. Ele deveria não ter seguido. Se ele não seguisse a ordem dela, simplesmente ele teria um passo a mais para conseguir chegar perto dela. E o que aconteceu com ele agora? Ele está sendo perseguido praticamente pela Ruka em todos os momentos. Fala com ele direto, brinca com ele, tira onda, eu falo coisas carinhosas em todos os momentos. E ele começa a dizer que esse tipo de namorada não é uma namorada legal, não é boa. O problema é que ele não ama ela. Se ele amasse ela, ele ia estar tão feliz, velho, com ela enchendo o saco dele, com ela em cima dele. Ia ser um paraíso pra ele. Mas alguém que você não quer estar perto fazendo isso é incômodo pra caramba. Então, por parte eu entendo o protagonista, o que ele tá sentindo ali. E por parte eu não entendo o protagonista, porque simplesmente ele tá daquele jeito porque ele escolheu obedecer a menina. Ele foi dominado pela menina ter ali aquele sentido de decisão muito mais rápido, e sempre estar decidida, nunca ter a indecisão, ficar em dúvidas, apesar que ela tem uma dúvida com relação a mostrar seus desejos. Ainda assim, no fim das contas, ele tá só seguindo o que ela fala. Isso é o pior desse protagonista, nem ele ser um bosta. E o que acontece é que depois a gente tem um fatídico momento, que é a questão dele perseguindo a Chizuru. Porque o que acontece? Temos dois momentos importantes com a Chizuru que é mostrado. Um deles é mostrado pro protagonista, o outro deles não é mostrado. O primeiro tem relação com ele perseguir ela. Ele gosta muito dela. Ela viu ele da sacada lá da faculdade, da janela, e ficou com ciúme porque ele estava tendo ali um relacionamento com a Ruka. E depois a gente vê que ele acaba encontrando ela no Natal, aleatoriamente. E quando ele encontra ela, ele não consegue se separar dela porque ele fica curioso para saber se o cara que ele viu ali era o namorado dela de verdade ou se simplesmente era um cara aleatório. Onde até mesmo ele fica perseguindo em vários lugares ela. Ela comprando presente com ele, ela se divertindo com ele, assistindo um filme. Tem uma parte até engraçada que eu achei, que foi ele indo assistir um filme lá, que provavelmente era mais uma coisa autoral, com uma direção bem mais estranha e diferente do habitual, e ele sai sem entender nada, e já eles entendem pra caramba. Mas o importante de tudo é que no fim das contas, ele até mesmo desiste de perseguir, porque ele acabou vendo que tipo,
Ele deve ser o namorado dela, não tem problema o namorado de aluguel ter namorado. Inclusive, isso é um ponto a ele questionar, pô, se ela é namorada de aluguel, ela pode ter namorado e ela não tá comigo, é porque ela não gosta de mim. É pior ainda pra ele, tá ligado? Então, se ela tem namorado, então já resolve a questão de que, ela não fica comigo porque tem namorado. E ele tinha desistido, velho, só que por coincidência, o cara aparece dentro do banheiro, velho. E ele começa a escutar a conversa do cara. E o que o cara vai falando é bem sugestivo a coisas erradas, tá ligado? Eu até entendo o cara ficar nervoso pra caramba, porque pelo que ele ouviu, pois o cara falava que ela fazia a voz com o coração dela, os sons era bom de se ouvir, olhar pra ela é agradável de se ver a ela, as medidas dela ele vai tirar aos poucos, tal. É como se realmente estivesse indicando ela pra indústria adulta, tá ligado? Não a indústria normal. Então o que acontece é que isso deixou ele muito chocado. E aí ele começa a stalkear de novo, velho. E aí rola aquele clichê, né, da confusão, que ele, quando vê, simplesmente aparece ali porque fica em choque, porque acha que o cara vai beijar ela. E não é isso. E aí, no fim das contas, ele passa uma vergonha e tal. E ela tem que se explicar, conta a ela uma das coisas da vida dela, porque ele não sabe nada da vida pessoal dela, só sabe só a questão que ela tem uma avó e ela agora é uma atriz. Ele não sabia das outras coisas, então ela só sabe duas coisas. E depois disso tudo, até mesmo ele fica com muita vergonha dele mesmo, né, do papelão que ele passou. E aí, pra piorar ainda, pra dar uma vergonha ainda, a gente vê que ela tinha comprado um presente pra ele. E no caso, é a primeira vez que realmente foi mostrado pra ele ver ali na cara dura que ela sente alguma coisa por ele. Ela ficou corada, ela sentiu uma vergonha ali, ela demonstrou que ela sente uma afeição por ele e comprou com um pedido de desculpas, né, uma capinha de celular pra ele, já que ele tinha salvado ela e por conta disso acabou quebrando o seu celular. E eu achei legal pra caramba essa cena, foi bem bonitinha. O final foi um alívio, tá ligado? Porque todo esse momento dele perseguindo ela, meu Deus do céu, foi pra matar. E por sinal, os caras pegaram essa parte de vergonha alheia, essa parte mais tensa, que negócio da agonia, e adaptado corretamente. Claro, nunca tem tudo do mangá, porque o mangá tem muita informação, parece um livro, velho, tem tanta informação. Mas eles adaptaram muito bem, pegaram quase tudo. Então a adaptação foi praticamente perfeita desse arco aí da namorada de aluguel e o Natal em si. E até mesmo ele começa a chorar, porque ganhou um presente de uma menina, pra você ver o tipo, lá embaixo o cara tá ligado? O cara é muito cocô, velho. Esse protagonista, ele é muito fraco em tudo. E é até engraçado, né? Porque, no fim das contas, ele quando começa a entender que ela provavelmente tenha algo, alguma relação, pelo menos de amizade com ele, já que ela tinha sumido do mapa e não falava com ele, a não ser que ele peça a ela pra ser alugada, o que acontece é que quando ele se empolga, ele vai falar com ela e já vira a cara. Então vai ser um problema terrível, porque os personagens em si, desse anime em si, dessa obra em si, tanto o protagonista como ela, são problemáticos, velho. Os dois têm problemas com dúvidas. Ela tem problema com a aceitação do seu coração e até mesmo deixar-se ser mais sensível. E ele tem problema com praticamente tudo. Então, os dois têm essas problemáticas de dúvida. E isso vai fazer com que o provável momento que eles vão ficar juntos seja daqui a 1000 anos, velho. Eu nem sei como é que vai terminar essa temporada. Eu nem imagino o que vai acontecer, porque provavelmente não vai ficar com ninguém, porque tem tanta história pra contar ainda, bicho. É impossível ter alguma coisa interessante daqui pro final. Eu acho, né? Eu acho. Pode acontecer alguma coisa legal. Mas o fato é que o protagonista tá ferrado porque tá com a Ruka e ele não gosta dela. E aí ela vai tratar ele como namorado mesmo, vai ficar em cima dele, vai querer carinho, vai ficar perseguindo ele. E aí ele vai ficar cada vez mais derretado. Ele tá apaixonado por uma mulher que não demonstra que gosta dele e tenta esconder, apesar de ter demonstrado nesse episódio, e vai ser difícil pra ele ficar com ela. E ainda tem duas tretas, tem uma menina nova que vai aparecer, e pra finalizar com chave de ouro, ainda tem a ex-namorada dele, que ainda não foi trabalhado toda a história dela. Ela pode voltar pra atazanar ele, e ele pode até mesmo cair na dela, porque provavelmente ela vai demonstrar o amor verdadeiro. Se ela demonstrar o amor verdadeiro pra ele, ele não vai conseguir se segurar, velho. O cara é um virgão, velho, o cara é muito fraco. O cara é o típico japonês virgão. Tu quer comparar o japonês virgão com o brasileiro virgão? O brasileiro virgão é como se fosse um pegador japonês, tá ligado? Porque os japoneses são muito introvertidos. Eles têm um grande problema de mostrar as verdadeiras intenções e até mesmo ter alguma ação muito arriscada em si. Por isso que todos os protagonistas dos animes, eles são bem badass, porque é o que os japoneses querem ser, né? Mas enfim, curti muito o episódio, gostei pra caramba do que foi mostrado. Se tiver vergonha de novo, essa parte é muito agoniante no mangá e também foi no anime. Agora pergunta a você, o que você achou desse episódio? O que você espera pro futuro? Quero suas opiniões aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!